Nossa, Thaís, acho que aqui a gente chega na pergunta de US$ 1 milhão em plena sexta-feira, né? Basicamente, o que nós temos Ah, hoje eu não é tenho uma como pagar. conjuntura. Nem eu. Basicamente, o que a gente tem nessa conjuntura é o fato de que, efetivamente, ao longo dos últimos quase 4 anos, o governo Lula, seja por fragilidade decisória, seja por baixo número de apoiadores no legislativo, ou seja por dificuldade de apoio popular, se valeu muitíssimo do STF para garantir a sua própria sobrevivência, a sobrevivência das suas estruturas orçamentárias. Vamos falar aqui do novo arcabouço fiscal construído pelo Haddad, né? O desenho dado e posto, porém, foi construído em uma dinâmica em que, apesar das críticas da oposição ao STF, o STF era visto como aquele ator que estava, em algum sentido, acima do bem e do mal, cometendo, na percepção de alguns críticos, excessos e, na percepção dos apoiadores, um papel de defesa do regime democrático, mas ele era visto como blindado a críticas que fossem além do prolongamento ou da prorrogação de inquéritos e investigações. O que muda na conjuntura, e eu acho que isso é importantíssimo, não só para entender as motivações de Romeu Zema, mas as motivações de Gilmar Mendes, é o surgimento do escândalo do Banco Master. Porque em um só movimento, as investigações muito bem conduzidas pela Polícia Federal aqui revelam dois problemas fundamentais. O primeiro deles sendo os indícios que envolvem, em algum sentido, nomes de familiares e dos próprios ministros da Suprema Corte, né? E o segundo, que também é muitíssimo importante, que vai ser objeto de escrutínio de uma parte do eleitorado daqui até outubro, que é o a capilaridade com que Daniel Vorcaro, seus sócios e os principais atores do Banco Master construíram uma verdadeira rede de convencimento e de mudanças de políticas públicas em seu favor, que ia do Banco Central até o Parlamento. Em algum sentido, Thaís, é possível dizer que nesse jogo de empurra, onde a política diz que a culpa é do STF e o STF diz que a culpa é da política, em 2027 a gente vai ter duas tendências muito importantes. E essas são claramente dependentes das escolhas do STF. A primeira delas é que, efetivamente, o questionamento ao STF e a autoridade do STF vai ser um vetor eleitoral importante, se não para a presidência, para a eleição ao Senado Federal. E a segunda delas, que eu acho mais grave do ponto de vista de análise de risco político, é que caso o STF não compreenda a gravidade da situação e assuma uma posição de protagonismo em termos de melhoria das estruturas do judiciário ou de revisão das suas próprias decisões, como a permissão, por exemplo, de que parentes dos ministros possam atuar nos tribunais superiores, essa reforma vai vir forçada por um grupo político que efetivamente vai ser eleito sobre uma plataforma de contestação. E aí isso pode gerar inclusive uma alteração nesse diálogo do STF com o Executivo, do STF com o Legislativo, gerando um maior nível de entropia institucional dentro dessa crise continuada que a gente vive, que se prolonga desde pelo menos 2013.